Olá. O estado de calamidade decretado em função da pandemia do coronavírus já dura mais de 2 meses. Na cabeça de todo mundo, a pergunta é como sair da situação da quarentena. No Câmara Debate de hoje, nós vamos conversar com 2 deputados médicos sobre essa questão. O deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, e o deputado Vitor Lippe, do PSDB, também de São Paulo. Como vão, deputados? Grande abraço. Tudo bem, Cláudia? Bom, Vitor? Quero cumprimentar nosso ministro da Saúde, que está fazendo um ótimo trabalho na Câmara. Por sinal, hoje nós vamos falar sobre um projeto também do nosso ex-ministro. E também quero cumprimentar você, Cláudia. Estamos à disposição. Deputado Alexandre Padilha, o senhor tem uma proposta em discussão na Câmara para planejar exatamente a saída dessa situação de quarentena. Essa proposta, é correto dizer que o fundamento dela é dividir em 4 níveis de atenção cada região, e que o principal critério para essa divisão seria a ausência de aumento no número de casos nos 14 ou 15 dias anteriores? Mais ou menos isso, viu, Cláudia? O Brasil é gigante, o Brasil é um continente. E a grande vantagem que o Brasil tem nesse enfrentamento à pandemia do coronavírus, uma das principais vantagens, é que o nosso outono, o nosso inverno começa depois do hemisfério norte. Então, nós podemos aprender com aquilo que deu certo e aquilo que deu errado no hemisfério norte, em relação a tanto distanciamento social, que é tão importante, quanto como programar a saída desse distanciamento social. Então, meu projeto tenta estabelecer esse critério regional, criando 4 regiões, de alta transmissão até uma região que a gente poderia dizer que está tendo baixa transmissão, e para passar de uma região para outra, 3 questões são fundamentais. Primeiro, uma redução sustentada durante 14 dias de número de casos confirmados ou suspeitos. Por que isso? Porque como a gente tem uma baixa testagem no Brasil, o governo federal não garantiu testes para todos os estados, para os municípios. É muito importante incluir os casos suspeitos também, porque são pessoas que estão com sinais e sintomas, só não está confirmado porque não tem um teste. Um segundo ponto, sempre tem que ter aprovação do Conselho Estadual de Saúde, o Conselho de Saúde daquela região, para testar a capacidade do atendimento hospitalar, do quanto que o hospital suporta um retorno de crescimento de casos. E terceiro, a composição de um painel de especialistas, porque nós temos visto que os governos estaduais e municipais que montaram comitês de especialistas, que estão ouvindo especialistas, estão conseguindo manejar melhor o enfrentamento à pandemia de coronavírus em relação àqueles que estão se negando a ouvir as ciências, os especialistas. Então, são 3 questões fundamentais nesse sentido, Cláudia, e sempre muita transparência. É muito importante que aquela região coloque de forma transparente qual é a situação dos leitos, a ocupação dos leitos, que atividades podem ser retomadas, que atividades não podem ser retomadas. Isso garante também um planejamento para os atores econômicos de como pode acontecer essa reabertura. Deputado Vitor Lippe, o governo do Rio Grande do Sul, que é um governo do partido do senhor, fez um planejamento parecido com essa proposta, né, para sair da quarentena. Eles lá dividiram por cores, de acordo com esses 4 níveis de regiões. O senhor acha que esse é um bom caminho? Como é que o senhor vê esses critérios que seriam adotados? Sem dúvida, Cláudia. Inclusive, São Paulo também está caminhando para adotar essa metodologia, e eu quero mais uma vez aqui elogiar o Alexandre Padilha, porque fez uma proposta que é isso: nós precisamos ter indicadores, nós precisamos ter responsabilidade, não é achismo. Nós nem temos que achar, nós temos é que constatar a evolução do número de casos, a capacidade do sistema de saúde de atender, porque tem muita gente que fala, Cláudia, mas as pessoas vão pegar assim mesmo. Uma coisa é você pegar a doença e ter direito a um leito de UTI, que você tem uma chance de 60%, 70% de você se salvar. Outra coisa é você ficar doente, as pessoas ficarem doentes e não ter leito de UTI, você vai ter 100% de risco de morrer. Você vai morrer sem assistência, sem chance de se recuperar. Então, a responsabilidade nossa, profissionais de saúde, dos governadores, primeiro, é garantir a segurança para a saúde das pessoas. A gente tem um sistema que tem a capacidade de atender.
Por isso esse esforço tão grande. Agora, lógico, nós não queremos perder vidas, mas também não queremos perder empregos, né, empresas. É preciso a gente equilibrar isso, e a única forma que nos dá segurança é acompanhar os dados, os números, as informações e a análise técnica de pessoal especializado. Né? Ninguém pode achar que sabe mais do que todo mundo junto, e toda a gente põe a sociedade, os representantes, os especialistas, para analisar, nós vamos ter uma chance muito maior de acertar, ou vamos ter um risco menor de errar. Então, eu acho que essa prudência da gente criar metodologias, criar indicadores, ter a definição de parâmetros, nos dá muito mais segurança para oferecer o melhor para a população. É óbvio que com isso não dá para você dizer o dia disso ou daquilo. Tudo vai depender da evolução do que está acontecendo, né? Do crescimento. E eu queria, inclusive, comentar, ministro, um assunto que eu acho que pode ser oportuno para o Brasil, pelo menos já acabou de comentar, que faltam testes. E teste é uma forma importante de você medir o que está acontecendo. Algumas cidades do Brasil, como Teresina, São José dos Campos, eles estão fazendo testes rápidos, como se fosse uma pesquisa eleitoral, qualquer outra pesquisa, dentro daquelas condições metodológicas, você tem 95% de acerto, ou seja, 5% aproximadamente de margem de erro. Então, são dados bastante confiáveis para você entender realmente o que está acontecendo semana a semana ou quinzena a quinzena. Está diminuindo o número de casos, está aumentando o número de casos, senão nós trabalhamos nesse escuro de oferecer um pouco de teste que representa uma parcela muito pequena da realidade. Vou dar um exemplo. Em Teresina, eles vêm fazendo semana a semana a avaliação de testes que mede a população, que estão lá nos bairros sem sentir nada, mas vai lá, faz o teste rápido, depois de pouco tempo sai o resultado. O que eles aprenderam com isso? Eles viram, por exemplo, que embora não estivesse tendo um número muito grande de casos positivos, né, esse sistema de fazer o teste rápido em todo mundo, ou pelo menos naquela população representativa, né, mostrou que, na verdade, os números o número real era 20, 30 vezes maior do que os números que nós tínhamos. Então, se você fizer isso com frequência, você vai ter uma análise muito próxima da realidade, como é que está se comportando o número de infectados, se está aumentando, se está estabilizado. E lá eles viram que na primeira semana que eles testaram, há uns 2 meses atrás, eles tinham X número de casos. Na segunda semana aumentou 30%, na outra semana aumentou 40%, na outra semana aumentou 50% do número de casos, na outra semana aumentou 100%. É lógico que num momento desse, ninguém vai abrir o comércio, né, ministro? Então nós precisamos ter muita prudência e ter indicadores que sejam número de leitos de UTI, número de pessoas graves internadas, número de óbitos, mas eu acho que também a gente poderia usar muito mais os testes rápidos com metodologia para criar parâmetros seguros para que a gente possa fazer depois a abertura para diminuir ao máximo também os danos na economia e o dano aos empregos e, obviamente, o prejuízo econômico e a miserabilidade da população. Deputado, o senhor falou sobre uma experiência de município, que é Teresina, né? O Brasil é enorme, com enormes diferenças, tanto nas condições regionais, como nas políticas que estão sendo adotadas. Como é que, eu queria ouvir do deputado Alexandre Padilha, que fez essa proposta, mas dos dois, como é que é a necessidade e a viabilidade de ter um critério nacional para o planejamento dessa saída da quarentena, né? Os senhores estão falando de casos de lugares muito diferentes, e a gente está vendo, está faltando uma coordenação, uma política nacional para isso. É por isso essa proposta? Deputado Exatamente por isso, Cláudia, que eu tomei a iniciativa de apresentar esse projeto de lei, vou trabalhar para que ele seja aprovado, que eu defendo que tenha um critério nacional, que seja aplicado regionalmente, seja discutido regionalmente, mas que você precisa ter um parâmetro nacional, exatamente porque você tem uma situação de disputa política que tem sido feita pelo presidente da República, de negação da ciência. Então, você ter uma diretriz nacional como essa pode ajudar, inclusive,
o governador, o prefeito, que está sofrendo uma certa pressão local, porque às vezes a pressão local é do comerciante, que ainda não viu o caso chegar, ou não viu o aumento chegar, ou uma preocupação até real da população como um todo. Se você tiver esse parâmetro nacional, ajuda nessa defesa local, nessa defesa regional. Uma das questões, o deputado Lippe falou uma coisa muito importante, uma das questões, inclusive, para migrar de uma região para outra, ou seja, ser desconsiderado como uma região mais grave, uma região de menor transmissão, também é a capacidade dessa região de executar testes, né, fazer essa testagem, porque existia uma defesa, por exemplo, e infelizmente tem gente ainda defendendo isso, de que tem que deixar as pessoas se infectarem porque só com 70% da população vai se conter essa pandemia. O que está acontecendo nos outros países, e já começou a ser identificado no Brasil, mostra o tamanho da irresponsabilidade que isso pode ser. Por exemplo, em Nova York teve essa tragédia humanitária que nós vimos em Nova York, a quantidade de pessoas que morreram, quase 1/3 do número de mortes dos Estados Unidos, fizeram o teste sorológico, como disse o nosso colega deputado Lippe, em Nova York, depois dessa tragédia, e tem 20% a 25% da população só infectada. Ou seja, até chegar a 70%, 80% significaria uma tragédia 4 vezes maior. Por isso a gente precisa segurar para que o sistema de saúde possa se organizar em relação a isso, para que surjam medicamentos eficazes, para que possam surgir vacinas. No Brasil, por exemplo, pega o dado da cidade de São Paulo que saiu nesse fim de semana. Foi feito um inquérito sorológico, são alguns bairros, são os bairros, inclusive, onde começou a Covid-19, então são os bairros centrais, de mais classe média mais alta, e o resultado foi de 5% apenas da população infectada. Exatamente aconteceu isso também que o Dr. Lippe falou, 5% infectados e 91% dos que estavam infectados não estavam notificados. Então, a importância também de uma rede de testagem é fundamental para essa programação. Eu defendo critérios nacionais exatamente para isso, para que você não fique lá o gestor local, sob pressão, às vezes, da atividade econômica, da pressão econômica, né? Ele fica muito mais pressionado e acaba não podendo ter uma medida de planejamento que salve vidas nesse momento. E eu estou convencido de que os países que não se preocuparem em salvar vidas por conta da economia estão com mais dificuldades de recuperação econômica do que aqueles que se preocuparam desde o começo de salvar vidas e estão conseguindo planejar sua reabertura mais rapidamente que os países que não fizeram isso. Deputado Vitor Lippe, o senhor concorda que é preciso esse planejamento nacional e que ele é viável? Fundamental. Nós estamos muito assustados. Acho que não tem nenhum brasileiro que não esteja assustado com a postura do presidente da República, né? Porque ele vai contra todas as instituições de saúde respeitadas do mundo. A Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, aos centenas, milhares de profissionais que são vamos dizer, pessoas que dominam essa área do conhecimento. E isso nos assusta muito, porque nós temos que usar a ciência a nosso favor. A ciência foi criada exatamente para dar sempre a melhor solução. À medida que você despreza a ciência, ainda mais numa condição dessa, que milhares, centenas de milhares de vidas estão em jogo, realmente é uma grande irresponsabilidade. E falta realmente um critério, um parâmetro nacional para que a gente saiba o que fazer, né? Porque os prefeitos também não têm essa segurança e as pessoas individualmente também não. É preciso que isso faça parte de uma estratégia nacional. Então, eu quero aqui reconhecer a importância da aprovação do projeto de lei do nosso deputado Alexandre Padilha, para que a gente tenha parâmetros, os parâmetros que nos dão segurança, tá? E vão mostrar o melhor caminho, o caminho mais seguro. Uma outra área também que é importante a gente lembrar, que quando você sobrecarrega demais e entra em colapso do sistema de saúde, você prejudica muito os profissionais de saúde. Você viu o que aconteceu na Itália, né? Os profissionais exaustos, contaminados, morreram centenas e centenas de profissionais de saúde. Isso está começando a acontecer no Brasil. A gente começa a estressar o sistema, muita gente fica doente lá dentro, aí aqueles que não ficam doentes ficam super sobrecarregados, as UTIs lotadas, os hospitais sob pressão.
Isso é muito ruim, então nós temos que ter responsabilidade com a população, mas também com os profissionais de saúde que estão lá arriscando a vida para salvar as pessoas. Então é preciso ter muita responsabilidade. Volto a dizer, nós estamos muito assustados com essas substituições frequentes no Ministério, essa falta de um posicionamento claro que possa trazer segurança para encontrar o melhor caminho. E mais uma questão ainda para complicar um pouco, porque eu sei que não está nesse assunto, Cláudio, mas foi declarado em muitos locais, o ministro sabe a preocupação que o gestor tem, porque hoje uma licitação no Brasil demora 6 meses, 8 meses, e nós precisamos agora fazer compras emergenciais, né? Compra com dispensa de licitação. Infelizmente, numa situação dessa, pode ter um ou outro desonesto, mas nós não podemos prejudicar os honestos por causa de alguns desonestos. Então, a hora que a Polícia Federal, todo mundo vai em cima de quem está fazendo compra emergencial, daqui a pouco as pessoas não vão fazer mais compra emergencial e quem vai pagar caro por isso é a sociedade, mas principalmente os profissionais de saúde, que precisam de EPIs, né, os equipamentos que precisam ser comprados. Por isso foi decretado, inclusive, em muitos municípios, o estado de calamidade pública, que abre a possibilidade do gestor fazer compras rápidas. Então, eu também tenho essa preocupação. Acho que a gente tem que punir os desonestos, mas nós temos que ajudar os honestos, que é a grande maioria dos gestores, a fazerem, sim, as compras emergenciais rapidamente, de uma forma simplificada, porque tudo agora tem que ser feito muito rapidamente, né? É a primeira vez que nós enfrentamos uma situação tão difícil quanto essa e é preciso confiar nos gestores. A grande maioria dos gestores públicos são honestos. E eu volto a dizer, senão nós vamos começar daqui a pouco a ter um novo problema, que é as pessoas voltarem ao sistema antigo de compra, que vai demorar meses e meses, o que vai agravar ainda mais a situação de atendimento à saúde. Deputado Padilha, o deputado Vitor Lito está falando da necessidade de urgência, né, da urgência, da velocidade necessária nesse momento. O senhor acha que é possível a aprovação de um projeto como esse com critérios nacionais para a saída da quarentena na velocidade que se precisa nesse momento? Porque as cidades e os estados já estão saindo da quarentena, né? Vou trabalhar fortemente por isso. Trabalhar com todos os partidos, na comissão do coronavírus. Estamos tendo reuniões muito importantes na Comissão Externa do Coronavírus para debater projeções, situações da progressão. Eu tenho hoje uma preocupação muito especial, porque quarentena também não é o decreto que estabelece, né? É o quanto que você consegue envolver a população. Então, nós temos situações, de novo falar aqui, por exemplo, da minha cidade de São Paulo, até metade de abril o distanciamento social era maior, chegava a 60%. A partir do 23, 24 de abril caiu para 48%. Isso aumentou mais do que 3 vezes o número de novos casos e suspeitos por dia na cidade de São Paulo a partir daí. Então, tem um esforço também, não só dos critérios, mas um esforço maior do governo federal em garantir os recursos do fundo emergencial, da renda básica emergencial, em garantir os recursos para capital de giro para os pequenos e médios empresários. Tem pequenos comerciantes que estão com muita dificuldade. Tinha um pequeno restaurante, um pequeno bar, uma pequena loja, né? O presidente da República vetou a ampliação das categorias que podem receber a renda básica emergencial. Nós aprovamos ali na Câmara a ampliação para os trabalhadores da cultura, os trabalhadores de salões de barbearia, salões de estética, trabalhadores que trabalham no comércio ambulante. Isso foi vetado pelo presidente da República. Eu acho que o Congresso Nacional precisa se esforçar para derrubar esse veto. A gente precisa garantir renda para as pessoas, capital de giro para o pequeno e médio empresário e recursos para os estados e municípios. Até agora o presidente não sancionou um apoio aos estados e municípios para que os governos estaduais e municipais reduzam as taxas, possam reduzir os impostos nesse momento, possa parcelar, por exemplo, a cobrança de IPTU. Para isso, os Estados Unidos precisam desse apoio do governo federal. Então, me preocupa muito, não só a urgência de aprovar esse projeto de lei, mas uma urgência necessária de ações do governo federal que não estão acontecendo para garantir renda, para garantir capital de giro para o pequeno e médio empresário, para garantir possibilidade de que os estados e municípios possam ajudar ainda mais a população, por exemplo, a alimentação escolar, poder chegar na casa das pessoas e, com isso, a gente aumentar o distanciamento social nas regiões de alta transmissão. Deputado Vitor Lippe, como o senhor vê essa questão do apoio
das medidas aprovadas pelo Congresso e tomadas pelo governo federal e os locais para apoiar as famílias e os negócios nesse isolamento social. O senhor concorda com o deputado Padilha? Cláudia, eu acho que nós temos que melhorar muito ainda. Eu acho que começou, a gente tem que reconhecer que houve um esforço do Congresso, do governo inicialmente, no entanto, muitas dessas questões estão trazendo problemas. Vocês se lembram a confusão das pessoas mais humildes do país, aquelas pessoas mais vulneráveis, naquelas filas enormes, com o risco de se contaminarem, que a gente espera que não volte a acontecer. Um outro problema seríssimo. Os recursos que foram programados para serem repassados para as empresas, para que elas não fechem e aumentem o desemprego no Brasil, esses recursos não estão chegando, Cláudio. Dos 40 bilhões, por exemplo, que o governo disponibilizou, que ele entrou com 85% desses recursos, os bancos tinham que entrar com 15%. Desses 40 bi, só 2,7 bilhões, alguma coisa assim, quer dizer, um valor insignificante, chegou efetivamente para procurar salvar essas empresas e salvar esses empregos. Não adianta a gente aprovar uma lei se não existe essa operacionalidade. Tem que haver um compromisso maior dos bancos de entender a vulnerabilidade que nós estamos passando. É uma situação dramática que nós nunca passamos. Nós nunca vivemos um momento tão difícil quanto esse, com risco de morte e risco de morte dos empregos no país. Então, é preciso mais agilidade. Nós precisamos criar mecanismos de cobrar dos bancos e um esforço é que o governo federal possa garantir, dar a garantia de 100% desse financiamento. Hoje ele dá a garantia de 85% e o banco 15%. Então, nós estamos quase que garantindo tudo e não está acontecendo, porque os bancos também, infelizmente, têm critérios que os pequenos, os médios, não conseguem acabar recebendo. Imagine quantas centenas de milhares de empresas, né? Mais de 1 milhão de empresas, que a receita está praticamente zero. Como é que eles vão pagar os funcionários? Como é que eles vão pagar o aluguel? Como é que eles vão pagar os custos, né? É preciso socorrer as empresas brasileiras também. Então, nós esperamos que nós tenhamos aí mecanismos, inclusive, talvez, quem sabe, ministro Alexandre, nós aumentarmos porque é preferível que um ou outro não consiga pagar do que a gente não consiga levar esse benefício e grande parte dessas empresas vão quebrar. Aí nós vamos ter problemas sociais gravíssimos, vamos entrar numa recessão violenta, num empobrecimento do país. Então, as vidas são muito importantes, mas quando morre uma empresa, morre um pedacinho também que produz, que gera emprego no país. Então, é preciso dar celeridade, é preciso ter mais sensibilidade do governo de garantir que esses recursos, esses bilhões, cheguem às empresas. Isso é fundamental, é urgente, está acabando o oxigênio das empresas, muitas já fecharam, já se fala em 20% de fechamento do comércio, que é irreversível, e eu acho que isso vai aumentar cada semana se esses recursos efetivamente não chegarem, né, ao seu destino, que é o grande interesse desse país também, além das vidas, os empregos do país. Muito obrigada, deputados. Nós conversamos com os deputados Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, e Vitor Lippe, do PSDB de São Paulo, sobre o planejamento para a saída da quarentena na pandemia do coronavírus. Até a próxima.